tema do nosso programa de hoje liga-se aos últimos acontecimentos que nós tivemos. O tema é conjunção da consciência. No último dia 28 de abril, nós começamos toda aquela conjunção planetária, ou seja, aquele alinhamento, entre aspas, que a astronomia chama de conjunção e que as linhas ocultistas chamam de alinhamento, onde a Terra ficou numa extremidade. Seguindo este alinhamento, nós tivemos a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, e toda esta linha forma uma grande conjunção. E como nós sabemos que cada planeta é o corpo físico de uma entidade que nós chamamos planetário, nós podemos dizer que houve um alinhamento de consciência, ou seja, a própria consciência da Terra, que é Melquisedeque, este ser que nós chamamos de Melquisedeque, este ser estava em conjunção com a entidade planetária que nós chamamos a entidade da Lua, com a entidade do Sol, com a entidade de Mercúrio, com a entidade de Vênus, com a entidade que nós chamamos de Júpiter e também de Saturno. Houve um alinhamento de corpos celestes, mas além desse alinhamento dos corpos celestes, nós tivemos também todo um alinhamento das consciências que habitam estes corpos celestes. Nós tivemos toda uma consciência alinhada. Podemos dizer que os 7 arcanjos, ou seja, cada planeta ele liga-se a um arcanjo. Nós temos na Lua, Gabriel, nós temos a Terra, que é Rafael, que corresponde ao anjo da Terra, mas Rafael corresponde ao anjo de Mercúrio, linha de Mercúrio. Nós podemos dizer que os 7 arcanjos estiveram alinhados, ou seja, saindo da Terra, nós tínhamos o alinhamento da consciência de Gabriel, que corresponde à Lua, de Micael, que corresponde ao Sol, depois de Mercúrio, que corresponde a Rafael, Vênus, que corresponde a Anael, Júpiter, que corresponde a Saquiel, e Saturno, que corresponde a Cassiel. Os 7 arcanjos, estes 7, podemos dizer, Dianes, ou 7 Kumaras, ou 7 consciências, estavam alinhadas. E o foco deste alinhamento estava voltado, estava centrado na Terra. Nós podemos dizer que às 0 horas do dia 5 de maio, quando houve o ápice, o clímax desse alinhamento, estas 7 consciências estavam alinhadas entre si. E a Terra, como foco de evolução hominal, porque o Sol representa o centro de comando, a consciência de comando de todo o sistema solar. Mas o foco de consciência, onde se realiza propriamente dito a evolução do homem, o reino hominal, é na Terra. As 7 linhas estavam em conexão direta com a Terra. Nós podemos dizer também que todas as ordens secretas receberam, através destas influências, toda uma energia, toda uma consciência espiritual. Podemos dizer que todas as embocaduras da Terra, todos os chakras da Terra também receberam esta consciência, que a linha, as 7 linhas dos 7 mestres também estavam ligados com esta consciência. Foi um momento ímpar, foi um momento fantástico. Esta conjunção começou, repetindo, no dia 28 de abril e atingiu o seu ápice às 0 horas do dia 5 de maio. E na sexta-feira, dia 11, terminou esta conjunção. Quer dizer que todo este alinhamento de consciência, toda esta conjunção consciencial está iniciando uma nova fase. E todo este impulso de todo este alinhamento, ou seja, da própria consciência da Terra, que nós falamos que é Melquisedeque, que representa o próprio Rei do Mundo, ou aquela consciência que rege, que comanda todas as experiências evolutivas na face da Terra, estava alinhada com seus 7 aspectos, ou com suas 7 divisões, ou com as suas 7 tônicas, representado pelos 7 arcanjos, como eu falei, representado pelas 7 linhas ocultistas, Mória, Cutume, Serapis, Hilarião, Germanos, Capac e Najib, alinhado também com as Pleiades, com a Lisiara, com a Nidaka, com Hanuki, Kimura, Janina, Morirá, Sesostre, também com as Pleiades, Merope, Esterope, Selene, Alcione, Taibeta, Maia, Eletra, também com todas as Pleiades do sânscrito, essas consciências femininas, como Mambá, Dulá, Nitaune, Abraiante, Machavante, Marsaiante, Chupúnica. Veja que todas estas consciências de todas as tradições tiveram uma mesma influência. Isto quer dizer que neste ponto de conjunção da consciência, todas as religiões, todas as filosofias, todas as ordens secretas, todos os movimentos iniciáticos na face da
Terra, todos os impulsos evolucionais estiveram em conexão também nesta conjunção consciencial. E como nós falamos, este alinhamento representa a manifestação do Avatara Maitreya na face da Terra. Sempre que surge um Avatara do porte deste atual, com 100% de consciência, tudo vai mudar a partir desta conjunção. Todas as linhas, todo o conhecimento vai adquirir um grau consciencial maior. Nós podemos dizer que na manifestação anterior de Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico se manifestou com 75% de consciência. Nesta manifestação do próprio retorno de Jesus com o título de Cristo, que nós chamamos na fase atual Maitreya, ou seja, a consciência que vai determinar todas as experiências evolutivas para a era de Aquário, que está começando agora, podemos dizer com esta conjunção, que Maitreya está já comprometido na face da Terra e também o seu aspecto oposto, a sua polaridade, o anti-Maitreya, conhecido como anticristo, e Maitreya, conhecido como Cristo, este jogo polar está em plenitude na face da Terra. E através dos seus 7 aspectos, através dos 7 anjos que eu falei, ou melhor, arcanjos, nós teremos toda uma influência de consciência, ou seja, todas as 7 linhas vão ser acrescidas em 25% de consciência, porque o Avatara é aquele que determina o padrão do ciclo. Jesus se manifestou com 75% de consciência. Isso não quer dizer que Jesus tem um valor menor do que Maitreya, mas ele se manifestou com 75% de consciência, porque naquela época era suficiente para comandar todo o ciclo evolutivo. Maitreya agora, com 100% de consciência, é muito maior esta consciência do que naquela sua manifestação anterior como Jesus, o Jesus bíblico. Ele tem uma consciência muito maior. Vale dizer, a tecnologia que nós temos hoje, nós temos a internet, temos viagens interplanetárias, temos um conhecimento fantástico. E, além disso, é o que tem hoje. Mas ele vai ter que dar uma tônica para mais 2.000 anos para frente, para mais um ciclo evolucional de mais uma fase inteira de precessão de equinócios, esta fase que nós classificamos como tendo 2.147 anos, que é um período de um ciclo racial, que é o ciclo racial da era de Aquário. Por isso que ele tem 100% de consciência. Mas esta consciência que ele tem nunca é a consciência total crística, que é muito maior. Ele vem trazer um grau de consciência que o homem pode abarcar, que o homem pode assimilar. Nós vamos ter um grande aumento de consciência do raio alaranjado. E o raio alaranjado flui através do chakra da Terra, que é Machu Picchu. Nós vamos ter todo um processo de sabedoria aumentado em 25%, onde a alquimia vai crescer, a química vai crescer e a própria magia. Quem se sintonizar no raio laranja, que é o raio de Micael, que é o raio ligado à embocadura de Machu Picchu, a este chakra da Terra que fica no Peru, nós teremos todo este ganho consciencial em sabedoria, ou seja, ligado a Micael, ligado a toda esta linha que eu falei. Esta conjunção da consciência vai permitir uma expansão consciencial na sabedoria, alquimia, química e magia. Já o segundo raio, que é o violeta, ligado a Gabriel, ao arcanjo Gabriel, nós teremos toda uma expansão da beleza na face da Terra. Podemos dizer que a Terra já é magnífica, bela, maravilhosa, mas nós teremos 25% de expansão da beleza. E a beleza de Deus se manifesta através do raio violeta, que é a arte, ligada em parte a São Germano. Nós temos aqui 7 linhas, e as 7 linhas são São Germano. Não é só o raio violeta. São Germano representa todas as linhas, e a maior linha de São Germano é púrpura. Por isso que ele é o Giannini, que toca violino, que conhece todas as artes, todas as músicas, canta de uma maneira maravilhosa. Nós vamos ter a arte expandida nesta conjunção de consciência em 25%. Ligado ao terceiro raio, que é o raio de cor vermelha, ligado a Marte, nós teremos toda a influência de Samael, do arcanjo Samael. E teremos toda uma manifestação de uma bondade maior. Nós vivemos numa época de intrigas, brigas, conflitos, mas isso vai se transmutar para uma época melhor. É uma idade já de ouro que está acontecendo. Depois desse interregno, desta passagem que nós temos, nós vamos ter um período bom, um período de bondade, onde nós teremos um acréscimo de 25% também em consciência na política, na arte guerreira, na ética, na estética, em todos esses valores conscienciais. Esta é a tônica de Marte. Ligado ao quarto raio, que é Rafael, o raio da cor amarelo, ligado a Mercúrio, a quarta-feira, nós vamos ter toda uma expansão nesta
conjunção da consciência, da própria pureza e das linhas das ciências, das físicas, da fisicoquímica, da mecânica, principalmente da mecânica, dos inventos, da tecnologia. O homem vai ter um agregado consciencial nesta área da mecânica, física, da ciência em si, e também da própria pureza, isto devido ao raio da cor amarelo. Ligado ao raio da cor púrpura, nós temos toda a influência de Saquiel, e ligado ao raio da cor púrpura, nós teremos nesta conjunção de consciência um aumento das riquezas, das relíquias. A pobreza no mundo vai diminuir, porque nós vamos ter uma mexida em todo o processo da humanidade. A humanidade será menos em número do que ela é hoje, e automaticamente a riqueza vai ser maior, as relíquias também vão ser valorizadas, e vamos ter um acréscimo de 25% na literatura e na filosofia como um todo. E esta é a linha do raio púrpura, a linha ligada a São Tomé, a linha ligada a Sintra, a linha ligada aos germanos, a linha dos germanos ou do próprio São Germanos, que é Saquiel. Depois, a linha, ou raio de cor azul, ligado a Anael, vai permitir toda uma bem-aventurança. Vai ser um período, era de aquário, de bem-aventurança, onde nós teremos um acréscimo em consciência, em toda a mística, em toda a filosofia religiosa, filosofia mística, e principalmente na religião. E esta religião vai ser uma religião universal, baseada no ecumenismo, baseada no próprio sacerdócio, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que representa o sacerdote do Altíssimo. Será todo um ganho de consciência que nós teremos ligados a esta linha azul. Ligado ao raio verde, nós teremos toda uma influência de Cassiel. Nós teremos todo um processo de crescimento, de sublimação, podemos dizer, em toda a teurgia, que é a magia divina, em toda a taumaturgia, em toda a medicina. As áreas do conhecimento médico vão ter um acréscimo também de 25% em consciência. E nós temos, no momento atual, o signo que está mais sofrendo todo este processo é Touro. Porque se nós analisarmos o mapa astral do dia 5, onde houve esta conjunção da consciência, veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. O signo que tinha todos estes planetas agrupados na mesma casa, praticamente é Touro. Touro é o símbolo da terra, daí vem todo o processo da vaca, todo o processo dos mitos relacionados à vaca, ao touro. Todo esse processo está voltado à terra, toda essa conjunção voltada ao touro, que é o símbolo da terra. Esta conjunção de consciência vai permitir todo o alinhamento dos 7 chakras da Terra. E nós temos o chakra ligado a Micael, este chakra fantástico que nós chamamos de Machu Picchu. Este foco que é Machu Picchu vai estar em pleno fervilhar concessional. Nós temos o chakra ligado a Gabriel, ligado à Lua, ligado à cor violeta, que é El Moro, que fica no estado do Novo México, nos Estados Unidos. El Moro, no deserto do Novo México. Ligado a esta hierarquia que nós chamamos de Samael, a Marte, a todo esse processo do vermelho, nós temos Chichén Itzá, no Yucatán, no México. Este chakra vai ser o ponto pelo qual vai ter toda esta tessitura concessional. Ligado à quarta linha, que é de Rafael, raio amarelo, Mercúrio, nós teremos o chakra que fica perto de Sydney, na Austrália, emanando toda esta consciência que eu falei. Ligado a Saquiel, ligado também à cor púrpura, nós teremos o chakra de Sintra, em Portugal, que daqui a alguns dias eu estarei lá também. Um chakra fantástico, esse de Sintra, em Portugal. Ligado a toda a linha de Anael, a tudo que eu falei sobre Vênus, sobre todo o processo de religião, mística, filosofia, teremos o chakra de Cairo, perto de Cairo, no Egito. E ligado a toda esta consciência de Cassiel, a toda a parte da área médica, a linha verde, como nós falamos, teremos em Srinagar, no norte da Índia. Vejo que toda esta conjunção da consciência está acontecendo agora. E a sua consciência precisa, mais do que nunca, entrar em sintonia com toda esta consciência planetária, com a consciência do Sol. O Sol é uma consciência. Tudo que existe veio do Sol. Tudo que você possa imaginar que existe manifestado na Terra, tudo que existe na Terra, antes de ser isto que é hoje, era Sol. Porque a Terra é um pedaço do Sol que esfriou, e a própria consciência solar, que é um pedaço de si mesmo, que é a Terra, permitiu criar tudo que existe. E além desse alinhamento, nós temos outros alinhamentos maiores. Eu gostaria que o professor citasse a percentagem que o Sol ocupa no sistema solar, porque isso é muito importante para o pessoal. O professor sempre cita isso e é algo assustador, né? Certo. O diâmetro do Sol é 1
1.392.000 quilômetros. Veja que realmente é muito grande. E ele ocupa um volume enorme. Nós podemos dizer que, somando os 9 planetas do Sistema Solar, os 44 satélites e 1.800 asteroides, milhares de cometas, somando tudo isso, nós temos 0,2% do total do Sistema Solar. Os 99,8% em volume representam a massa solar. Veja a consciência que representa o Sol. Por isso que o Sol representa o nosso Pai, o doador da vida e aquele que governa toda a experiência evolutiva em todo o Sistema Solar. É um corpo muito grande, esse corpo do Sol. Para você entender melhor, somando tudo que existe, repetindo, 9 planetas, 44 satélites, 1.800 asteroides e milhares de cometas, isso representa algo que vamos chamar de 1. O Sol representa 700 vezes mais do que esse 1 que a gente somou ou totalizou. Ele é 700 vezes maior em volume do que a soma de tudo. Por isso que ele é 99,8% de todo o Sistema Solar. E esta consciência solar está em conexão com o outro Sol. Ou seja, existe uma conjunção nesse alinhamento com um Sol que representa o centro da galáxia, que é o Sol espiritual. Imaginem que consciência que é esta, que comanda 150 bilhões de estrelas. É um Sol muito maior, uma consciência muito maior. E esta conjunção atual nos coloca em conjunção com este Sol espiritual que rege todas as experiências da nossa galáxia, ou seja, 150 bilhões de estrelas. E se nós considerarmos que o universo é constituído de galáxias e que o número de galáxias é igual ao número de estrelas, existem 150 bilhões de galáxias e cada galáxia com 150 bilhões de estrelas. E no centro destes 150 bilhões de galáxias, esse universo fantástico que a gente nem sequer tem consciência de ter uma ideia de sua dimensão, nós temos o Sol central. E este Sol central também está em conexão, em conjunção com você, comigo, agora com o planeta Terra. E tudo isso saiu de uma consciência que nós chamamos de Parabrahm, para além, e Brahm, Brahma ou Pai. Além do Pai, significa o Sol oculto, de onde surgiu toda a manifestação, e nós chamamos o Sol oculto de Parabrahm. Ou seja, esta conjunção nos coloca em contato consciencial com o próprio nada que se fez tudo, com o próprio Parabrahm, que é a razão de ser do próprio universo. Vejam que nesse momento, tudo isto tem uma razão de ser, e toda esta conjunção acontece exatamente para a volta de mais uma consciência crística na face da Terra, cujo nome nós chamamos de Maitreya. E esta figura de Maitreya é uma figura trina, porque Deus é trino em manifestação. Tem a figura central, que nós chamamos de Maitreya, e tem seus dois aspectos, que nós chamamos de Akidorje e de Akigorje. Akidorje representa o cavaleiro das idades, é aquele que corresponde aos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro Akidorje tem 4 aspectos, um para cada fase da evolução. Um ligado ao mineral, outro ligado ao vegetal, outro ligado ao animal e outro ligado ao hominal, aos 4 reinos. E os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, que representa o domínio, o cavaleiro do cavalo vermelho, que representa a guerra, o cavaleiro do cavalo negro, que representa a fome, e o cavaleiro do cavalo amarelo, que representa a peste, eles estão neste interregno, nesta conjunção, em plena plenitude, podemos dizer, ou em momento máximo de plenitude. Este momento é um momento especial, momento de conjunção, onde o Cristo e o Anticristo estão manifestados e já comprometidos com todo esse processo. Mas depende de você fazer a conexão adequada, ou conectar a sua consciência, fazer a conjunção de sua consciência com os valores ligados à ética, à justiça, à moral, à religião, ao belo, a tudo que é próspero, a tudo que é evolutivo. Mas se você fizer uma conexão errada, do lado de lá, das trevas, da ignorância, do sofrimento, do mal, dos vícios, do erro, você está fazendo uma conexão das trevas, uma conexão com o próprio Anticristo, com o próprio Anti-Maitreya. Da mesma maneira que existem os 7 chakras na Terra, que são aqueles 7 que eu falei para vocês, Machu Picchu no Peru, El Morro nos Estados Unidos, Chichén Itzá no Yucatán no México, Sydney, perto de Sydney na Austrália, Sintra, Portugal, Cairo no Egito e Srinagar no norte da Índia, nós também temos como expressão do próprio planetário Terra 7 chakras, 7 portas de consciência. Cada um dos chakras da Terra representa uma porta de passagem de consciências que
trazem conhecimento para a humanidade. Eu falei dos 7 anjos que trazem as 7 consciências, que são Micael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel. Da mesma maneira, através dos 7 chakras que representam o nosso microcosmos, nós temos 7 portas de consciência. Nós temos o chakra raiz, que fica bem no final da espinha, o esplênico, que fica à altura do umbigo do lado esquerdo do corpo, apenas 1 centímetro para cima, do lado esquerdo, que é o esplênico, o Swadhisthana. Temos depois o umbilical, que fica na região do umbigo, que é o Manipura, que é o chakra do umbigo. Temos o Anahata, que é o cardíaco na região do coração. O Vishuddha, que é o laríngeo, esse da técnica que a gente distribui. O Ajna, entre as sobrancelhas, que é chamado de frontal. E o Sahasrara, ou coronal, no topo da cabeça. Estes 7 chakras estão ligados aos mesmos 7 raios, às mesmas 7 consciências. E esta conjunção da consciência cósmica com a nossa consciência permite todo um despertar, todo um acordar destas portas de consciência que nós chamamos de chakras, ou vórtices conscienciais. E também esta conjunção da consciência permite fazer com que a gente entre em contato, além dos chakras, com a nossa verdadeira realidade, Viviane, que é no estado de sono profundo, que é a nossa verdadeira consciência, o nosso eu superior, a nossa consciência cósmica. É o momento ideal você se conectar com esta conjunção, entrar nesta conjunção, vai entrar em contato com a sua essência, com o seu corpo causal, que é a causa da sua personalidade, e com a sua mônada, a sua própria essência consciencial. Eu gostaria de salientar aqui que realmente nosso objetivo em nosso programa, professor Adhemar, não é outro senão trazer, segundo palavras do nosso mestre, um novo estado de consciência, porque essa não é outra senão a única função do nosso mestre Henrique José de Souza ao passar pela face da Terra. Aliás, sobre consciência, ele até fala algumas coisas, eu até citaria algumas das palavras de nosso mestre. Por exemplo, esse ano, estamos em um ano político. A pessoa pensa, bom, a consciência é tudo aquilo que diz respeito à vida do ser humano na face da Terra. Palavras de Henrique José de Souza no nosso pequeno oráculo. Toda forma de governo é boa. O que não presta é o caráter dos homens. Por isso mesmo, necessitado de uma grande modificação. É a isso que se dá o nome de espiritualização dos seres na Terra, pois a moral pertence à alma, e sem ela, o espírito, ou a verdadeira consciência, jamais se manifestará no homem. O que a gente quer? A gente quer despertar. E por que a gente traz esses assuntos palpitantes que dizem respeito à consciência e quer despertar isso no nosso ouvinte? Justamente para que isso seja despertado e que traga benefícios, porque o governo não é nada mais do que o que a gente coloca lá, não é, professor Adhemar? É isso que a gente tem que trazer, uma evolução em todos os sentidos, para melhorar a vida do homem em todos os sentidos, no material, no espiritual, na ânima, seja espiritual e tudo por aí. Professor. E veja que interessante isso que você colocou, essas palavras tão bem colocadas de Henrique José de Souza, o fundador do nosso movimento. Você veja que esta conjunção de consciência vai fazer surgir Maitreya, ou seja, uma consciência crística, nós podemos dizer que já está na face da Terra comprometida com a própria humanidade. E o que vem fazer Maitreya? Ele vem trazer aquelas 7 tônicas que eu falei do conhecimento, mas ele vem criar novamente, ou vem tentar mais uma vez criar a sinarquia, instalar a sinarquia. E veja o que quer dizer sinarquia. Sinarquia é o governo de Melquisedeque, é o governo do rei do mundo, é o governo onde tudo funciona, onde tudo é perfeito e ele se baseia no corpo humano. Ele é tripartido, representa cabeça, tronco e membros, liga-se à fraternidade, igualdade e liberdade, que é todo esse princípio da própria maçonaria e de todos os movimentos iniciáticos e ocultistas. E sabe o que quer dizer, querido e querido ouvinte, sinarquia? Sim, vem de união, vem de conjunção. Veja só que coisa maravilhosa, coisa fantástica. Sim, vem de união, conjunção, e arquia vem de governo. Veja que esta conjunção da consciência vai trazer, está trazendo na face da Terra a sinarquia, sim, de união e arquia de governo. São Germano sempre tenta, através de suas manifestações como Cristo, como Moisés, como Buda, como qualquer avatar, como o próprio Jesus, trazer este novo processo político. Político vem de polis, que quer dizer muito, e sinarquia é o governo do rei do mundo. Se nós entrarmos nas realidades do rei do mundo, ele governa através da sinarquia. E
o próprio São Germano, com seus dois aspectos, Cagliostro e José Bálsamo, foi quem tentou fazer, na Revolução Francesa, a implementação da sinarquia, através das três bandeiras, através da fraternidade, da igualdade e da liberdade. O que o homem fez na sua ignorância, naquela conjunção pequena que houve naquela época, ele da fraternidade fez o socialismo, da igualdade fez o comunismo, da liberdade fez o capitalismo. Isso tudo se desmanchou, perdeu a razão de ser. Nós podemos dizer que esta conjunção de consciência, através do raio de Marte, através de Chichen Itzá, que é o raio da política, da cor vermelha, através dessa influência cósmica de Marte, nós teremos mais uma tônica forte. A humanidade vai ganhar 25% de consciência para poder entender o que é sinarquia e implantar. Veja só que bonito. Sim, é a conjunção, é a união, e nós temos esta sinarquia sendo implantada no momento de conjunção da consciência que nós estamos passando agora. Exato. Eu acredito que o que vale, professor Adhemar, é justamente conspirar a favor disso. Conspirar na sua atitude no dia a dia, em ser eclético, em ser ético, em ser moralista, não naquele sentido pejorativo e piegas. Nós temos uma coisa na mão hoje, que vem daí a palavra globalização, porque hoje nós temos como acessar um A e desse A, ao mesmo tempo já está no Japão ou em qualquer canto desse planeta, através da internet, é fazer o bom uso de todos esses instrumentos que temos à nossa disposição. Porque a gente nota que em determinados momentos as pessoas fazem mau uso disso. A gente vê aí pornografia infantil pela internet. Ou seja, o homem, a partir do momento que usar de forma boa, que usar essa bondade que está sendo despertada nesse momento de conjunção para realizar a evolução na face da Terra, ele vai só progredir, ele vai favorecer, porque o estado de consciência de Maitreya é o nosso estado de consciência também. Nós é que temos que conspirar a favor disso, professor. Exatamente, Viviane, e é por isso que nós ganhamos 25% de consciência, porque ele está se manifestando com 25% a mais de consciência, em relação à manifestação avatárica anterior, de 2000 anos atrás. Veja que conjunção similar, não com todo esse esplendor que nós estamos passando agora, nós tivemos a conjunção na manifestação de Jesus, de Yoshua Ben Pandira. Isto foi no ano 5 antes do ano 0. É o famoso JHS, J de Júpiter, H de Mercúrio e S de Saturno. É uma conjunção que se repete ciclicamente. E veja que todo mundo está esperando Maitreya na Praça da Sé ou qualquer centro da cidade do interior, uma pessoa que está pregando em montanhas, falando, não é nada disso. Ele vai usar toda a tecnologia possível que você possa entender. Vai usar a internet, vai usar os meios da mídia, da comunicação, porque é uma manifestação universal. Esta conjunção da consciência, é importante que você se fixe também com a consciência que está em plenitude no momento atual, através da mídia, através da informação, como você colocou, mas procurando os aspectos benéficos, positivos, evolutivos, ligados à ética, à justiça, à moral.